Bom, pessoal, boa noite. Acho que a gente já pode ir começando. Já tem bastante gente aqui presente. A gente agradece muito a presença de todos, a participação de todos. Vai ser um prazer contar para vocês um pouco mais da nossa experiência, da nossa expertise sobre como ser aprovado nas melhores universidades dos Estados Unidos. Eu sou a Gabriela, sou sócia-diretora da Alma Mater e minhas colegas vão se apresentar aqui também antes da gente iniciar. Você tem que abrir seu microfone só, Fernanda. Oi, gente, boa noite. Eu sou Fernanda, sócia e CEO da Alma Mater. Espero poder responder todas as perguntas de vocês hoje. Boa noite. Eu também sou sócia aqui da Mamater. Estou mais aqui para ajudar a conduzir o Q&A e a conversa no final. Vou deixar a Fernanda e a Gabriela take it away. Maravilha. Obrigada, gente. Bom, boa noite a todos mais uma vez. Obrigada pela participação. Hoje a gente vai contar para vocês um pouco mais sobre como conseguir essa tão desejada aprovação nas melhores universidades dos Estados Unidos ou no que forem as melhores universidades para cada um de vocês ou dos seus filhos e filhas, enfim, que é um outro ponto que a gente vai falar em termos de best fit para cada aluno. Só para falar um pouquinho do modelo de como a gente vai conduzir, a gente vai apresentar brevemente algumas ideias, alguns pontos, e ao final a gente vai ter um tempo para um Q&A, para perguntas e respostas, que a gente vai tentar responder todas as dúvidas que vocês tiverem, todos os pontos que vocês tiverem trazido. Se ao longo da apresentação vocês já quiserem ir anotando as dúvidas, enviando as dúvidas para a gente responder no final, vocês podem fazer isso clicando no botãozinho do Q&A que tem aqui na barra inferior do Zoom, tá bom? Vai ser um prazer responder todos os pontos. Vamos lá. Obrigada, Luísa. Bom, vamos lá. Nós somos a Alma Mater Education Consultancy, somos uma consultoria educacional referência aqui no Brasil. Temos mais de 12 anos de experiência aprovando alunos para as melhores universidades, tanto nos Estados Unidos, mas também na Europa, Reino Unido, Canadá, tanto para graduação quanto para mestrado, MBA, boarding schools para os alunos mais novos. Então, somos pioneiros em orientar alunos brasileiros nessa estratégia de manejo do processo seletivo, que é um processo muito estratégico em termos de como conseguir as suas aprovações, e temos 100% de aprovação dos nossos alunos. A gente nunca teve um caso de um aluno que não passou para pelo menos um curso de sua escolha, e 90% dos alunos passam para uma das três primeiras opções da sua lista, tá bom? Então, bastante experiência para contar para vocês. O que que a gente vai abordar hoje? A gente queria contar um pouquinho, em termos de Estados Unidos, custos de faculdade nos Estados Unidos, bolsas disponíveis, a parte principal da palestra, os elementos da candidatura, então, os elementos que cada um dos candidatos vai ter que apresentar na hora de enviar o seu material para a faculdade. Vamos falar um pouquinho sobre tendências e desafios do mundo do ensino superior, principalmente para os Estados Unidos. E no final, responder as dúvidas de vocês, tá bom? Então, sem mais demoras, os custos e as possibilidades de ajuda de custo para universidades americanas. Se vocês, olhando aqui para a esquerda da tela, a gente botou uma estimativa de custo o que a gente chama de cost of attendance, custo de vida, custo de estudo, mais moradia, mais anuidade, mais alimentação, em alguns exemplos de universidades americanas. Então, vocês podem ver que varia, por exemplo, a University of Florida, a penúltima da lista, é uma universidade pública muito boa, super alta no ranking, mais alta no ranking do que a de Miami, por exemplo, que é a última, mas por ser uma universidade pública, ela tem um custo global mais baixo para o aluno internacional do que outras que são particulares dessa lista. Então, isso, enfim, a lista aqui dá uma ideia para vocês de custo geral.
como pagar esse custo, ou como ter ajuda para pagar esse custo. Tem dois tipos de ajuda possíveis: as bolsas de mérito e as bolsas de financial aid, auxílio financeiro, que até envolvem uma avaliação do mérito, mas também envolvem um olhar das finanças de cada família. As bolsas de mérito, é, o termo que você vai encontrar, você candidato, quando for olhar no site da faculdade, você vai ver Merit Scholarships, ou Academic Merit Scholarships. Isso não quer dizer que a faculdade vai estar olhando apenas as suas notas. Para uma bolsa de mérito acadêmico, a faculdade vai olhar um combo das suas notas, do seu SAT, se você for ter um SAT, das suas atividades extracurriculares, das suas redações. Ela vai olhar todo o seu application e ela vai voluntariar uma ajuda enfim, ela vai voluntariar um valor para aumentar as chances de você escolher aquela faculdade como a sua, enfim, né, de você escolher ela entre outras opções. É, para a Bolsa de Mérito Acadêmico, muitas universidades oferecem essa bolsa automaticamente, o que significa que você não precisa aplicar para ela, você não precisa mandar nenhum material extra, fazer nada a mais. A faculdade vai voluntariar isso para você. Mas várias outras dão algumas regras. Por exemplo, um prazo de bolsa de mérito acadêmico para USC é 1º de dezembro. O prazo de USC como um todo é 5 de janeiro. Mas para quem quer ser considerado para as bolsas de mérito, tem esse prazo antecipado. Às vezes pode ter uma redação ou algumas redações a mais também. Então, no mérito tem na bolsa de mérito tem essa estratégia, às vezes, de você identificar o que você precisa fazer para garantir que você vai ser considerado para isso, para além de ser um candidato ótimo, tá? E as bolsas de financial aid, que a gente chama o need, né? Assim, é a demanda financeira, na avaliação da faculdade também vai entrar o seu perfil acadêmico, as suas notas, as suas atividades extracurriculares e tudo isso, mas você vai apresentar o imposto de renda dos seus pais, os seus. Enfim, você vai apresentar todo o seu perfil financeiro, porque o que você vai estar de fato fazendo é sinalizando para as universidades que você não é que você gostaria de uma bolsa para complementar, mas que você precisa da bolsa para poder ir. E aí isso demanda um processo seletivo um pouquinho diferente, para além do que eu acabei de descrever. Tem outros portais que o aluno precisa preencher, tem a apresentação de toda essa documentação de financial aid, tradução do imposto de renda do ano anterior dos pais e outros elementos. E uma dica que a gente daria é que vocês têm que ficar de olho em quais universidades, se vocês forem na linha do financial aid, né, do auxílio financeiro, priorizem as universidades que são need blind, ou seja, universidades que declaram que só vão avaliar a sua demanda financeira depois de te aprovarem. Não vão levar o seu pedido de ajuda de custo como um dos fatores decisivos para te aprovar ou não, tá? Outra dica, por exemplo, desculpa, Luísa, último ponto. Outra dica, por exemplo, se vocês olharem aqui para a esquerda de novo, lembra que eu comentei que a Universidade da Flórida já é muito mais barata do que as outras, proporcionalmente? Ela é pública. As universidades públicas raramente dão bolsa, tá? Tanto de mérito quanto de need, de financial aid, principalmente para alunos internacionais. Então, uma lista de faculdades de um aluno que tenha um olhar enfim, né, com algum valor monetário mais limitante em mente, ela vai acabar sendo uma mistura de faculdades que tenham bolsas de mérito, de preferência,
e talvez públicas que tenham um custo mais barato e que a pessoa não necessite tanto dessa bolsa. Tá bom? Pode passar, Luísa. Obrigada. Enfim, vamos lá. Então, tendo falado um pouquinho do custo das universidades e de todo esse processo de bolsas e etc., queremos chegar no ponto principal do que realmente pesa, os elementos que realmente pesam na sua aprovação para uma faculdade nos Estados Unidos. E aí a gente queria fazer uma enquete aqui pelo Zoom, olhando esses termos que a gente botou aqui na esquerda, notas, atividades, recomendações, redações, legacy, SAT, o que que cada um de vocês acredita que seja o ponto mais importante? Acho que Podem já ir abriu aqui. votando, tá? Já abri aqui, vocês podem ir votando. A gente Isso, vai dar uns isso, segundinhos para todo mundo poder votar. isso. Por favor, deem seu voto, deem seu chute. O que que vocês acham que pesa mais? O que que vocês acham que é mais Todo mundo já essencial? respondeu, tá? Então eu vou revelar o resultado. Tá, maravilha. A maioria está achando que notas e GPA estão no topo. Uma boa parte acha SAT e ACT. Alguns votos para redação, nenhum voto para o resto. Interessante. Vamos ver quem acertou, né? Maravilha, pode passar então. Maravilha. Tá ótimo, pode passar. Oi, Então, gente. pode falar. Então, quem votou em desempenho acadêmico acertou. O que eles chamam de GPA, ou a sua média da escola, é a coisa que mais vai contar na sua candidatura, tá? São as notas dos 4 últimos anos do ensino médio ou da sua escola, se for internacional, da escola internacional. Então, essas notas dos 4 últimos anos, tá? É o quesito mais importante e é a espinha dorsal da sua application, tá? Por isso, a gente está dando 9 e 10 como uma nota de importância para esse quesito na sua candidatura, tá? Por que que isso é tão importante? Porque os admissions officers, que são as pessoas que vão olhar a sua candidatura por completo, eles vão estar vendo um registro completo e mais detalhado da sua performance ao longo de vários anos. Porque o teste, ele pode ser algo que algumas pessoas vão bem, fazem teste melhor que outras, mas a escola é algo que você tem que, durante anos da sua vida, se dedicar. Então, é mais importante o desempenho acadêmico. A gente pergunta muito para a gente se tem que ter uma escola internacional, se tem que ter feito o IB ou Abitur. Não é necessário. As universidades vão avaliar o seu desempenho dentro do contexto da sua escola, tá? Então, isso é muito importante. Não se preocupem, não precisa mudar de escola, tá? Porque as universidades vão entender o que a sua escola oferece. Se a sua escola oferece currículos mais desafiadores, e você não escolhe fazer aquele tipo de currículo, como o IB, APs ou Abitur e etc., isso pode ser visto um pouco negativo para você, mas tem outras maneiras de compensar sobre isso. Então, não se preocupem também com isso, tá? Também, se você teve um semestre ruim, ou o primeiro ano do ensino médio foi ruim, não se preocupe, porque eles vão olhar a melhora de vocês durante esses últimos 4 anos. Daqui a pouco a gente vai mostrar uns casos para vocês entenderem melhor, tá? Em relação ao class rank hoje em dia é algo que as escolas não aplicam mais isso, até nos Estados Unidos, tá? É difícil uma escola sem ser pública que tenha class rank. O class rank é colocar os alunos do melhor
da nota melhor até a nota mais fraca, tá? Então, hoje isso não é mais muito comum. Contudo, quando vocês aplicam para uma universidade nos Estados Unidos, o seu coordenador ou o seu high school counselor da sua escola, ele vai ter que responder umas perguntas sobre vocês na application em si, que vocês não vão poder ver, só eles podem ver essas perguntas, tá? E nessas perguntas vão incluir perguntas sobre o currículo que a escola oferece, para eles poderem avaliar você dentro do currículo, e eles vão perguntar se dentro do seu ano, né, vamos dizer, se dentro do último ano do senior year, se você está nos 5% topo da sua turma, nos 10% topo da sua turma, nos 30% topo da sua turma. É uma múltipla escolha que eles vão ter que escolher um número. Então, assim, não tem class rank, mas eles vão saber como você está sendo colocado no contexto do resto da turma de vocês. Tá? Então, isso continua sendo importante, além deles fazerem perguntas, por exemplo, como você destaca esse aluno academicamente? Então, tem a opção excelente, one of a kind, uh, average. Então, eles têm vários quesitos, tá? Não só acadêmico, mas social, colaborativo, com os professores. Então, tudo isso vai ser importante, vai ser respondido pelo seu coordenador. Então, prestar atenção em tudo isso. Como eu falei antes, a questão de você melhorar ao longo dos anos do ensino médio e como isso pode impactar positivamente. Então, a gente escolheu alguns casos de ex-alunos, né, para vocês darem uma olhada e aonde eles entraram, tá? Então, a primeira coluna, por exemplo, aluno número 1, 3,4, é a média, tá, dos Estados Unidos, considerando 1 de 4, tá? E a gente colocou do lado o que seria o correspondente de 1 a 10. Então, vocês podem ver, por exemplo, o aluno 1, né? Começou com uma média 8,7, que significa 3,4. É bastante difícil você subir essa média ao longo dos 4 anos. Então, as universidades vão dar importância a isso, porque às vezes no nono ano o aluno ainda está um pouco, vamos dizer, imaturo quanto aos estudos ou quanto à vontade de estudar fora, então acham que as notas da escola não importam, porque eu vou fazer o Enem, só vai valer a nota do Enem, então eu não preciso me esforçar na escola. E isso pode ir amadurecendo ao longo dos anos, tá? Então, isso é muito importante e não se desesperem, então, se tiverem um semestre ruim também, porque o que vai contar é a média final. E uma coisa importante para salientar é que eles não vão olhar só as matérias que vocês são bons, tá? Por exemplo, estou aplicando para engenharia, então não importa a minha nota em português, ou em inglês, ou em história. Não, eles querem ver que todas as notas são consistentes, são boas ou estão melhorando, tá? Então, esse é o número 1. Quem votou no teste também não está longe da verdade, tá? Principalmente hoje, o SAT e o ACT são duas provas que tanto faz, vocês podem fazer uma ou a outra, elas têm valor igual. Durante a pandemia, a gente deu 9, tá? Para o teste. Durante a pandemia, essas notas foram consideradas opcionais, porque nem todo mundo tinha acesso para fazer o teste, então ficou como opcional, tá? Mas hoje, cada vez mais,
essas notas estão se tornando obrigatórias. Esse ano, por exemplo, mais universidades anunciaram que essa nota vai ser obrigatório. Exemplos: MIT, Dartmouth, Brown, U-Miami. Todas essas universidades e muitas outras já anunciaram que As uma das públicas da duas Flórida. As é públicas da Flórida. públicas da Flórida nunca, aliás, nunca foram opcionais, tá? Elas sempre se mantiveram como obrigatório mandar um desses dois testes, tá? Mesmo quando esses testes são opcionais, nós observamos, né, nós fazemos estudos internos para avaliar a performance, como cada universidade, principalmente as melhores, avaliaram as turmas que entraram aquele ano na universidade, tá? Então, a gente avaliou algumas dessas top universities e mesmo aquelas que têm essas provas como teste opcional, vamos dar um exemplo aqui, como U-Michigan, ano passado, tá? Ou mesmo U-Chicago, que era opcional também. A turma que foi aprovada para 2029, mais de 90% apresentou um SAT ou um ACT. Então, é aquela história, né? Assim, é opcional, mas já desde o ano passado, esse opcional é meio relativo, né? Já que a gente vê que as turmas aceitas apresentaram o teste e apresentaram bons testes, como a Luísa vai mostrar aqui uma média de score, de nota, dos alunos que entraram em algumas dessas faculdades bem seletivas, tá? O que é uma nota muito boa? É, é relativo, né? Todo mundo quer dar o melhor. É, a gente considera uma nota 1.300 e muito uma nota boa, tá? Não é uma nota necessariamente suficiente para uma top 10, mas é uma nota que dá para apresentar para muitas faculdades e vai ser competitiva. Acima de 1.400 é uma nota boa. Acima de 1.450 é melhor ainda. E acima de 1.500 a gente está falando aí de top 10. Contudo, a gente observa com alunos internacionais que as universidades são um pouco mais generosas com as notas do SAT e do ACT. Então, a gente vê aí, a gente já teve, ano passado, por exemplo, alunos entrando em Stanford com 1.470, Wharton com 1.480. Então, às vezes acham, não, eu tenho que chegar no 1.500, eu tenho que chegar no 1.500. Então, tem aquela hora que você tem que parar e ver se aquilo acaba te atrapalhando na nota do desempenho acadêmico, se você ficar fazendo uma prova atrás da outra, uma prova atrás da outra. Outra dica importante, antes da gente mudar de assunto, é só fazer a prova quando você estiver preparado. Existem muitos simulados online no próprio site do College Board, tá? No Khan Academy. Então, não tem necessidade de você ir fazer o teste oficial para você saber como você vai sair ou ver como é que é. Porque algumas das faculdades mais seletivas vão pedir para você apresentar todos os seus scores. Você pode fazer mais de uma vez, não vai te prejudicar, mas faz a primeira vez quando vocês já estiverem preparados. Os americanos começam a se preparar para essa prova no primeiro ano, né, no equivalente ao nosso nono ano, com pré-SAT. Mas
Começando no segundo ano do ensino médio, a gente teria ainda 2 anos para se preparar para essa prova. É muito importante estudar sozinho, não só ter aula. A aula ajuda, sim, porque é uma prova de muita estratégia e é uma prova muito rápida, mas é importante também o tempo que vocês vão se dedicar para estudar sozinho, marcando sempre o tempo de quanto tempo vocês estão levando para responder cada questão, tá? Então, a gente recomenda um número bom de provas para fazer, tá? Seria em torno de três. Três provas tá ok fazer 3 vezes o SAT e ser estratégico em quando vocês vão fazer essas provas. Perfeito. Obrigada, Fernanda. Então, mudando um pouco de assunto, e eu acho que quando vocês fizeram a enquete, vários de vocês já botaram as atividades extracurriculares mais ou menos onde a gente está pondo aqui também. Mas o que eu acho que é super importante pensar nas atividades extracurriculares é que a nota que a gente vai dar e que representa a nota que um admissions officer, né, que um oficial de admissão de uma universidade vai dar, depende daquela atividade, depende da atividade em questão, tá? Não, Luísa, desculpa, ainda. Quando quando a universidade pede para ver as atividades extracurriculares de um aluno, o que que ele está procurando? Ele não está querendo só entender, sei lá, ter certeza que o aluno fez alguma coisa com seu tempo além de só estudar. Ele está procurando evidências da sua personalidade, do seu caráter, de evidências de potencial ou de já ter um desenvolvimento de liderança, de uma pessoa que tem algum impacto, que mostre iniciativa, que através das atividades extracurriculares do candidato, a faculdade consiga identificar quais são os interesses daquele candidato e se eles conectam com os interesses e os valores daquela instituição. Então, volta aquela coisa do best fit que a gente falou no começo. A faculdade, quando ela te avalia, tudo que a Fernanda apresentou até agora é o lado mais objetivo de um application, mais numérico, digamos assim. São números e notas. Essa parte aqui é onde entra o subjetivo, o humano, a pessoa por trás dos números, tá? Então, agora pode passar, Lu, por favor. Por que que a gente falou que a nota pode ir de 4 a 8? Se a gente olha esses exemplos aqui na tela, tá? Muitos que vêm de alunos nossos. Membro de um clube, 4 de 10. Não é, assim, super legal que a pessoa teve iniciativa de participar de um clube, mas ela é membro, ela não tem tanta liderança, ela é, é, um, é uma atividade um pouco mais passiva, digamos assim. Agora, se um dia ela vira presidente desse clube ao longo do high school, já melhora. 6 de 10. Agora, se na hora de descrever essas atividades na lista no Activity List do Common App, que é o lugar onde ela vai listar as atividades para os Estados Unidos, ou no resumê dela, que é o CV, né, o currículo, que ela também vai poder botar as atividades ali. Se ela mostra resultados concretos do que ela fez como presidente do clube, também fundou o clube, enfim, né, assim, se ela consegue quantificar o envolvimento dela e o impacto que esse candidato teve, aí vira uma nota bem maior, tá? Da mesma forma, o exemplo seguinte: capitão do time de basquete da minha escola. Super, super legal, lógico, sabe? Responsabilidade, liderança, envolvimento com a escola, demonstra um monte de coisa que as faculdades vão se impressionar muito ao ver. Agora, um capitão que no seu description dos activities ou nas suas redações consegue expressar que ele aumentou sei lá, o número de taças que aquele time conseguiu ganhar em campeonatos nacionais, ou melhorou as habilidades da equipe, ou resolveu um problema entre atletas, muda o patamar do que aquela atividade pesa no seu application inteiramente, tá bom?
Então, tem alguns outros exemplos aqui que a gente está botando para vocês verem assim os diferentes pesos que a gente daria. Eu daria um destaque especial para o penúltimo e para o antepenúltimo, que são pontos super relevantes, não são coisas muito comuns de serem feitas em escolas brasileiras e mesmo em escolas internacionais aqui no Brasil. Então tem bastante destaque quando aparece num application. A pessoa criar o seu próprio projeto de pesquisa, a pessoa fazer uma mentoria ou um estágio na área que ela quer estudar. Isso é uma coisa que você pode fazer durante as férias, ou é uma coisa que você pode fazer, talvez, enfim, tem vários alunos nossos que fazem isso junto com a escola, no momento que a escola, as atividades na escola não estão não consomem tanto. Tá bom? Então, outra coisa que eu daria de dica aqui, na hora de vocês, uma coisa é o candidato desenvolver essas atividades de forma é, mais 8 de 10 do que 4 de 10 ao longo dos anos. A outra coisa é a hora de botar isso no papel e mandar para a faculdade, tá? Pode fazer toda a diferença, literalmente. No Common App, que é o portal por onde vocês vão aplicar para 95% 98% das faculdades americanas, você tem espaço para botar até 10 atividades. Quantidade é importante? É, mas qualidade é mais. Ainda mais quando a gente está falando de melhores universidades dos Estados Unidos e vocês, candidatos, querendo ser os melhores possível. Então, se a pessoa não conseguir preencher as 10 atividades porque ela só tem 7, 8 coisas super impressionantes, não tem problema. Melhor 7, 8 super impressionantes do que 10, onde dois nitidamente é, são rasos ou meio que foram forçados para entrar no application, tá? Então, acho que em termos de atividades, esses Luiz, são os pontos. volta um minuto. Eu queria só acrescentar, assim, para fechar o que a Gabriela falou, tá, gente? É que o que os admissions officers estão procurando, para resumir, é algo que alinhe, tem um alinhamento com o seu acadêmico e mostre iniciativa, guarda essas palavras, iniciativa, impacto, tá? E que combine com a narrativa que você está contando no resto da sua application. Então é isso, sabe? Perfeito, Qualidade é melhor que quantidade, tá? perfeito, não, perfeito. Quantidade você vai usar para quantificar algo que você fez, com quanto de dinheiro você levantou para uma causa, ou quantos membros novos no clube você conseguiu agregar, isso sim, mas pensem nas palavras alinhamento com acadêmico, iniciativa e impacto, tá? Não, maravilha, perfeito, isso mesmo. E só para reforçar, gente, tudo isso que a gente está apresentando para vocês e essa forma da gente ranquear em nota, a gente está fazendo, no fundo, uma simulação do que Michigan e Harvard e Yale e MIT vão fazer com os applications de vocês, tá? É mais ou menos essa métrica. Como é que eles chegam de 20 mil candidatos para uma turma de 1.500? Ou de muito mais que isso para uma turma desse tamanho? Então, essa é a forma de raciocinar. Vamos lá, redações. A gente botou 7 de 10. Importante pensar que uma redação muito ruim pode prejudicar totalmente a sua candidatura, enquanto uma redação excelente pode fazer toda a diferença. Pode ser aqueles X% que viram o jogo a seu favor e te garantem aquela vaga. Para as faculdades americanas, vocês vão encontrar dois tipos de redação. O personal statement, que é um texto pessoal, como diz no nome, super criativo, de 650 palavras, então não é uma coisa imensa.
e que é apresentado para todas as universidades que estão no portal do Common Application, que é o portal, como eu comentei, a grande maioria dos alunos só vai usar o Common Application e talvez uma outra faculdade fora. Então, Personal Statement acaba sendo visto por quase 100% da sua lista. Super importante no Personal Statement, demonstrar autenticidade, mostrar quem você é. Não é o lugar onde você vai falar de por que que você quer estudar engenharia mecatrônica, não é o lugar onde você vai passar 600 palavras descrevendo o clube que você fundou na escola e o projeto que você fez. É uma redação sobre você, tá? Em complemento a essa redação, existem os supplemental essays, que são as redações adicionais que cada universidade vai pedir especificamente para ela, né, para aquela universidade. Então, para vocês terem uma ideia, assim, pensando em candidatos da Alma Mater, a maioria dos alunos aplica para algo entre 10 a 12 faculdades nos Estados Unidos. Esses candidatos podem esperar uma média de 3 redações por faculdade, tá? Bastante volume, todos eles pensar na qualidade, claro. É, Dica super importante: começar cedo, começar a trabalhar as redações no máximo no início do seu senior year, ou seja, do ano que você vai aplicar para a faculdade, do ano calendário. É, E vale mencionar aqui, a gente botou aqui na tela da esquerda, a gente fez uma palestra dessas algumas semanas atrás, justamente só sobre redações, tá? Então, sem me alongar muito aqui, sem me estender muito, se vocês quiserem ver mais informações, acessem aqui o link da nossa palestra anterior no YouTube, que vocês vão poder acessar tudo. Eu queria dar uma dica, Gabriela, que é você pensar que a application, a candidatura, como uma colcha de retalhos, tá? Então, você não repetir informação. Então, você vai ter o personal statement, você vai ter a lista de atividades, você vai ter as redações suplementares de cada universidade. Não repetir informação. Se você já falou sobre algo no personal statement, não vai falar a mesma coisa num supplement, tá? Então, keeping this Perfeito, in não. mind. Não, perfeito, com certeza, com certeza. É porque Não são vamos, muitas dicas, gente. né? A gente Não, tá não, tentando ser enxuto, mas são muitos detalhes. não Para vamos. essas, desculpa, Fernanda, mas para essa e mais muitas outras dicas, vocês podem usar o QR Code para ver a palestra que eu e a Elissa fizemos inteiramente sobre Exatamente. essas. Isso. É. Isso. Ou depois marcar um call conosco, né, enfim, one-to-one, para a gente discutir o seu caso, o caso do seu filho, da sua filha, e aí montarmos uma estratégia detalhada mesmo, personalizada. Mas, beleza, obrigada. Cartas de recomendação são essenciais no processo de application para os Estados Unidos. Toda ou praticamente toda a universidade vai pedir. Tem uma certa variação entre algumas faculdades podem pedir só uma, outras podem aceitar até duas, três ou até quatro. A grande maioria, quando for exigir, vai exigir cartas acadêmicas, cartas da sua escola, que sempre serão da figura do High School Counselor, que é coordenador, diretor, etc., e de professores ou professor. Algumas faculdades também vão deixar o aluno mandar uma carta externa, como eles chamam, né? Que pode ser de um chefe de estágio, pode ser de um técnico, de um time, se a pessoa joga no time da escola ou fora da escola há muitos anos. Pensando no que a Fernanda acabou de dizer da colcha de retalhos, nessa carta externa, por exemplo, né, nessa carta extra às cartas, só botar no seu application se for realmente agregar. Se for repetir o que outra pessoa já falou, ou uma informação que já consta em outro lugar, não vamos perder o tempo dos oficiais de admissão, que tem muita coisa para fazer, tá bom? Por que que a gente botou 2 notas aqui? Porque uma carta de recomendação
meio impessoal, genérica, que é basicamente como se fosse assim um atestado de participação. Luiz Henrique participou da minha turma por 2 anos e tirou nota boa todos os anos. Recomendo ele para essa faculdade. Isso, assim, de específico só diz o nome do aluno e da matéria, tá? Essa carta não agrega muito valor. Uma carta que agrega valor vai dizer: Luiz Henrique foi da minha turma por não sei quantos anos, no ano tal fiquei muito impressionado com o trabalho tal que ele fez, e já vi ele ajudar alunos pelo conhecimento, já vi ele ajudar outros alunos pelo conhecimento dele mais avançado nesse tópico aqui, e ajudei ele com pesquisa, ele me ajudou com pesquisa em tal momento. Uma carta muito mais recheada de exemplos específicos e que demonstre que a pessoa realmente te conhece. Se puder ser uma pessoa que te conhece, seja o professor ou o externo, uma pessoa que te conhece há mais de um ano, melhor ainda. Mas o principal são os dados concretos e específicos, tá? E aí, dica: ficar atento, porque dentro desse volume de cartas que cada faculdade orienta, podem ter especificidades, desculpa. Então, por exemplo, MIT, mesmo se a pessoa estiver aplicando para física quântica, MIT vai querer ver uma carta de exatas, mais uma de humanas também, tá? Então tem essas particularidades, né? Eu acho que Tá. também a maneira como vocês vão pedir a carta de recomendação para os seus professores é importante, né? Sempre, obviamente, assim, não pegar o professor no meio do corredor para pedir a carta de recomendação, ou pedir por e-mail, ou perguntar uma hora que você possa conversar com ele, né? E dar às pessoas que vão escrever a carta os elementos que elas precisarem para ser específico, porque o professor não vai lembrar de tudo o que aconteceu durante o tempo que ele foi seu professor. Então, cabe a você dar uma lista para o professor de coisas que você acha que seriam relevantes para ele mencionar na sua carta. Então, por isso que está esse entre 2 e 7, porque a carta pode é, tipo assim, kill you or save you, né? Pode ser péssimo se a carta for péssima, ou pode ser te levantar sua application se for uma boa carta. Demonstrar interesse, gente, é uma coisa que fica meio assim, às vezes, para trás, né? No processo todo. As pessoas não sabem direito o que é, ou o que eu tenho que fazer, né? Tem uma importância aí que pode ir de 1 até 4, a gente está quantificando, né? Como vocês podem ver nessa tabela aqui, a gente fez. é, uma pesquisa rápida, tá? Para vocês, estamos dando algumas universidades que dão importância a demonstrar interesse, outras que consideram você demonstrar interesse, mas não é tão importante, e tem algumas que não dão importância nenhuma, então não vão olhar para essa parte, tá? Então é importante. Como você vai demonstrar interesse para aquelas que dão valor a isso, né? Visitar pessoalmente o campus, fantástico, mas não é sempre possível. Então, fazer um tour virtual, sign in para o tour virtual, quer dizer, se inscreve, coloca seu e-mail, tá? Tem muito tour virtual, webinar dado pela própria faculdade. Então, você sign up para esses eventos, vai demonstrar interesse, você vai ficar no mailing list da faculdade, tá? Outra coisa também se a faculdade vai visitar a sua escola, você vai falar com a pessoa que foi, que geralmente é uma pessoa do admissions officer,
né? Uma pessoa que vai estar envolvida em ler a sua candidatura. Então, é importante você ir se apresentar, demonstrar interesse. Se tiver uma lista para você colocar o seu e-mail, você coloca. Tá? Então, isso seria outra maneira de demonstrar interesse importante. Agora, isso é uma coisa que, como a gente falou, pode fazer alguma diferença para algumas faculdades e para outras não. O early decision, tá? O early decision é quando você manda a sua application mais cedo para uma faculdade, mostrando aquela faculdade que você, se entrar, você vai. Então, você está se comprometendo que você vai atender aquela faculdade se você entrar. Isso, independente de ser, acho que não é importante ou não, né? Tanto Princeton, Penn, por exemplo, vai aumentar um pouco as suas chances de entrar, porque você está se comprometendo a atender aquela universidade e deixar todas as outras que você aplicou de lado. Não são todas as faculdades que oferecem essa opção, tá? Mas quando oferecer e você for o candidato certo, não adianta você ser um aluno B e aplicar early decision para UPenn e achar que isso vai te fazer entrar. Não, a gente tem que ser estratégico em escolher qual a universidade que às vezes está um pouco assim acima das suas notas, mas você demonstrando esse interesse e aplicando cedo, vai aumentar as suas chances, tá? Então, essas são algumas dicas sobre demonstrar interesse. Legacy. Essa Fernanda, é uma desculpa, parte. eu vou só te interromper muito rapidinho para lembrar que a gente está running out of time um pouquinho. Então, Tá, quem vou tiver dúvidas e encerrar. quiser que a Fernanda e a Gabriela falem mais sobre algum assunto, podem ir deixando no botãozinho do Q&A. A gente tem mais alguns slides e já vamos abrir para conversa, tá? Então, gente, vou tentar explicar rápido, rápido Legacy. Legacy é quando você tem alguém na família que já estudou naquela faculdade. Isso pode ser um zero, pode não ajudar nada, ou pode ser um 10, tá? É, as faculdades tendem a perguntar na application se você tem algum parente que estudou lá. Então, não se preocupa que vai ter um lugar para você colocar isso na sua application. Se o seu pai, seu tio estudou em UPenn, tudo bem, vai ser legal colocar lá, mas isso não vai ser uma coisa que vai ser considerada enormemente para você ser aceito. Provavelmente não vai ser considerado nada. Ao menos que você tenha um pai, um avô, um tio que participa ativamente daquela universidade, é board member ou é diretor daquela faculdade de ex-alunos no Brasil, ou doou biblioteca para a universidade, aí vai fazer diferença, tá? Quando o Legacy doou dinheiro para a faculdade ou participa ativamente da faculdade até hoje, isso pode fazer diferença, sim. Então, aí pode virar um 10, mas também não é garantia que vai entrar, tá, gente? Mas ajuda. Se seu pai tiver doado a biblioteca, vai ajudar um pouquinho. Sua application vai ter uns dois ticks em cima, assim, como legacy. Mas Mas é por lembrando que aí. ninguém precisa ser legacy para entrar nas melhores universidades, tá? Absolutamente. Assim, a melhor maneira de entrar é tudo que a gente já falou até agora e não depender disso, que assim, a gente já viu acontecer pessoas que, mesmo tendo familiares que doaram dinheiro para a faculdade, não entraram. Então, assim, não é 100% certo e a única coisa que é certa é tudo que a gente falou e deu dica até agora. É isso que vai garantir mais a sua aceitação. Concordo, concordo.
Gente, então, olha só, esse é o último ponto aqui antes da gente abrir para perguntas e respostas, tá? Penúltimo. É, falamos muito. Falamos muito assim do contexto do aluno, o que que o aluno precisa se preparar, o que que o aluno tem que desenvolver para ser aprovado nessas universidades, mas a gente não queria ignorar o mundo à nossa volta e várias coisas que estão acontecendo, tecnologia, é, mudanças de visto e tudo isso. Então a gente queria falar muito rápido assim dessas tendências, número outra, talvez ou forem os seus processos de application, tá? Então, super breve. Application inflation. Existe esse termo quase que oficialmente. O número de alunos aplicando para faculdades americanas aumentou em quase 40%. Isso vale tanto em número de candidatos aplicando, quanto em número de universidades que cada um desses candidatos se candidata. Então, é um volume massivo, essa tendência é só de aumentar. Stanford e Harvard, ano passado, aprovaram, acho que 3,7% e 3,8% dos seus candidatos, de quem aplicou. Enfim, então, reforçando o que a Fernanda falou agora, a melhor maneira de navegar isso é seguindo todas as dicas que a gente deu nos slides anteriores, tá? Eu Então, só queria acrescentar rapidinho hum, é, quase uma, não sei como falar que é uma fofoca, né? Mas está nas redes, hum, tá nas redes sociais das próprias universidades. Mas a Gabriela falou do baixo acceptance rate de Harvard, Princeton, Yale, essas top universities. Eu queria contar para vocês que pela primeira vez na história, Dória. essas universidades estão tirando gente da waitlist agora em agosto, tá? Então, isso Para é começar as aulas em setembro, em para começar as aulas setembro, daqui para a. começar. Então, eu acho que isso foi influenciado pela política, por situações globais. Então, essas faculdades estão tirando gente da lista de espera agora em agosto, porque normalmente a lista de espera É, termina em junho. não, Depois de perfeito. junho, quem não entrou, não entrou. E a É, gente está vendo universidades top 10 tirando gente da lista de espera em agosto. eu acho que Interessante. Vamos ver o que vai acontecer no que vem, mas é, é isso aí. Vamos para a diversidade. isso é. Então, diversidade, um tópico delicado, sempre, enfim, né? Sempre há uma sensibilidade de como você apresentar isso, se você apresenta isso num application e o que que conta como diversidade. O que a gente queria dizer para vocês é que diferentes universidades vão avaliar diversidade de diferentes formas. A melhor coisa que você, enquanto candidato, pode fazer no seu application é pensar, se você quiser demonstrar a sua diversidade, pensar além de etnia, por exemplo. Diversidade não precisa ser só a sua etnia, a sua raça e etc. É também o ambiente que você vive, a sua cultura, a sua religião, os seus interesses. Então, há um espaço de você. Há diferentes espaços e diferentes maneiras de você apresentar isso no application, mas é uma pauta que realmente tem uma certa sensibilidade no momento. O país que você vive, né, ou um clube que você frequenta, ou, como a Gabriela falou, religião, pode demonstrar numa redação como isso contribuiu para você, para a sua diversidade. E não focar só em etnia. No caso do Brasil, a gente tem o Brasil é um país enorme, de várias culturas riquíssimas.
que acrescentam a nossa diversidade, também a nossa volatilidade econômica, acrescenta a gente ser mais resiliente. Então, assim, são coisas que a gente tem que pescar aí, que vai mostrar como a gente se adapta rápido a diferentes situações, ou a cultura que a gente vai trazer para a faculdade, tá? Então, não é uma questão, diversidade não é uma questão de cota, tá? É uma questão mais profunda que isso. É isso que a gente vai ajudar os nossos clientes a demonstrarem nas candidaturas deles, tá? Isso, isso. Aí vamos lá, terceiro ponto, tecnologia e inteligência artificial. Acho que todo mundo, em todos os ramos, já imagina que isso é tanto uma tendência quanto um desafio no momento, e é o mesmo no mundo da educação, tá? A tecnologia está em tudo, gente, no quesito desses processos de application e das universidades. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar que as universidades estão desenvolvendo ferramentas de AI para para ajudá-los na identificação de uso de AI nas redações. Então, para conseguir perceber que alunos que estão usando GPT ou, enfim, outro tipo de inteligência artificial para escrever as redações, isso é super verdade. Não é só isso. As faculdades também estão desenvolvendo ferramentas, desenvolvendo tecnologias para ajudar na avaliação dos candidatos. Então, por exemplo, para pegar 10 mil boletins de escolas diferentes, em línguas diferentes, com métricas de nota diferentes, e padronizar aquela informação para entender o que é um aluno A, o que é um aluno B, o que é um aluno C, naquelas escolas todas. Ou, por exemplo, nas cartas de recomendação, que eu falei agora há pouco. As faculdades estão começando a usar o IA para procurar nas cartas de redação palavras-chave sobre o aluno, tipo iniciativa, liderança, sei lá, proatividade, talento, digamos assim. E eu acho que o último ponto da tecnologia, eu sei que a gente falou das redações, mas junto com as redações a gente tem notado um aumento crescente das entrevistas. Tanto vídeo entrevistas, tipo um vídeo gravado de 1 minuto e o Chicago já está pedindo isso, Babson College pede isso, várias outras também, mas às vezes até uma entrevista mesmo. Georgetown tem um processo de entrevista com ex-alunos que sempre estão aqui no Brasil e encontram presencialmente o candidato. Isso tudo são maneiras da universidade bypassar os jeitinhos que um candidato pode dar usando o AI no seu application. E aí, o último ponto mudanças na política de visto de estudante. Então, desde junho desse ano, mês retrasado, teve um novo critério na aprovação de vistos de estudante, que é o de avaliação das mídias sociais de cada aluno. Então, na hora que vocês ou seus filhos e filhas vão para o consulado americano para tirar o visto de estudante, na hora que você já tiver passado para a faculdade, estiver se preparando para ir, os alunos vão ter que abrir as suas redes sociais, o Instagram, o TikTok, o que for, e mostrar o que vem sendo postado. Então, a dica fiquem atentos a isso, tomem cuidado a partir de agora. As faculdades vão olhar o histórico. Cuidado com como vocês se posicionam com notícias políticas, com, enfim, fotos que demonstrem alguma coisa que possa não ser é, Apropriado. apropriada. Obrigada. Eu acho que não Isso. assim, até isso eu acho que é para o mundo, né? Porque no mercado de trabalho também os empregadores estão olhando mídia Sim, é verdade. social. Então, não é não ter uma voz, não postar o que você pensa, não. Mas, infelizmente, a globalização e tantos, a própria inteligência artificial e tal, tornou tudo isso muito delicado. E assim, a gente vai ter que dançar um pouquinho como a música,
e vamos ver o que que vai acontecer. Mas Isso. fiquem atentos a isso, porque é um requisito agora e no E- momento não tem como escapar disso, não, É, tá? isso, é. E a última tendência é uma super oportunidade, tá, pessoal? A última tendência são é a nova Ivy League. É, no, no meio de 2024, a revista Forbes fez uma super pesquisa no que eles consideravam as melhores universidades dos Estados Unidos em vários critérios: acadêmico, empregabilidade, nível de salário, enfim, né, salário de formandos. E eles declararam que existe um grupo de New Ivies. Então, o que que a gente botou aqui na tela? Essa primeira lista é a Ivy League, que todo mundo conhece, tradicional, aquelas faculdades as mais difíceis, né, as mais concorridas para entrar no mundo, e várias, aliás, que não são da Ivy League original, de cento e poucos anos atrás, mas que são tão difíceis de entrar e tão conceituadas que muita gente acha que fazem parte da Ivy League, tipo o Chicago, MIT e Stanford. Mas aqui na lista do meio e na lista da direita, quais são as universidades que estão sendo consideradas novas Ivies? Ou seja, tão boas quanto as Ivy Leagues, mas também quer dizer, se não agora, eventualmente, tão difíceis de entrar quanto as Ivy Leagues, aos poucos, ao longo dos anos. E tem muitas maravilhosas aqui, que talvez nem todos vocês conheçam, mas que a gente gosta de apresentar e trabalhar com muitos dos nossos alunos. Georgia Tech, Georgetown, UMichigan, Notre Dame, Tufts, Vanderbilt. São faculdades maravilhosas e é uma tendência aí para vocês aproveitarem, porque a cada ano que passar elas vão estar mais difíceis de entrar, tá? Então isso encerra a parte da apresentação e agora Che- podemos ir às perguntas. Não sei, Chegamos na Luísa, se parte do tem. Q&A. Temos já algumas perguntas para respondendo. Quem ainda não fez suas perguntas pode escrever ou no chat ou no botãozinho do Q&A, tá bom? Que a gente está de olho. Vamos tentar chegar em todas. Temos uma primeira pergunta que é um pouquinho difícil de responder, mas vou lançar para Fernanda e para Gabriela. Qual que é a renda atual de imposto de renda dos pais que está sendo aceita, na nossa observação, para aprovação de ajuda de custo nas universidades dos Estados Unidos? Eu posso ficar com essa. Vai, vai, Vai lá, go. Fernanda. Eu vou explicar. É o seguinte: lembra que a Gabriela falou sobre as bolsas de estudo que vão olhar para mérito e vão olhar se você precisa, tá? Nunca uma bolsa de estudo vai olhar só para a faculdade vai olhar só para o mérito ou só para se você precisa. E nesse questionário relacionado a finanças, vocês têm que colocar quanto vocês pagam de escola, quanto vocês pagam de alimentação, quanto vocês ganham. E também tem uma pergunta: quanto vocês têm que pagar, quanto vocês podem pagar para aquela faculdade. E a gente assim, inicialmente você pode pensar, eu vou botar o que eu posso pagar o mínimo possível, porque eu quero uma ajuda maior possível. Mas aí vai ficar mais difícil você receber essa ajuda, tá? Então, a gente aconselha sempre a colocar realmente o máximo que você pode pagar. Então, a gente já, assim, tem bolsas de estudo que vão oferecer 15 mil por ano, que vão oferecer 40 mil por ano, outras que vão oferecer é, tudo, tudo, até comida, alimentação, né? Transporte e etc. Não tem um valor mínimo que você, ou máximo que você tenha que colocar, que você recebe
para que você seja considerado para a bolsa, tá? A gente já viu gente que tinha uma renda razoável e mesmo assim o aluno tinha tanto mérito que a universidade ofereceu algum tipo de bolsa. Então, assim, eles vão avaliar isso. Claro que se, por exemplo, você. Vou dar um exemplo de alguém que estuda numa escola particular, que é cara, e você tem bolsa de estudo naquela faculdade, naquela Escola. escola, desculpa, na escola, né? Então, isso é um indício para a faculdade de que você é um aluno que precisa. Porque agora, se você está pagando sem problema 12 mil reais por mês para escola do seu filho e tem uma renda razoável, etc., esse já vai precisar de muito mérito para você conseguir uma bolsa maior, né? Então, Lembrando eles que são, tem são bolsas. espertos. Desculpa, Ah, Fernanda. Só lembrando que tem bolsas só de mérito. Então você nem sim, sempre tem que provar a necessidade. a necessidade. Se você é um bom aluno, e isso é o mais importante, as universidades podem te oferecer bolsa sem você apresentar nada. Mas respondendo diretamente a pergunta, não tem um mínimo nem um máximo, sabe? Mas eles vão é, avaliar ali o quanto você pode pagar e quais são os seus gastos, né, para decidir o quanto eles vão te oferecer de bolsa. Então, acho que é um pouquinho por aí, é, considerando sempre uma coisa muito importante que vai ser o mérito. Quanto maior o mérito, mais chance você tem, independente de quanto você ganha por mês, tá? Por Maravilha. exemplo, Desculpa. só para complementar isso, então, por exemplo, a gente sempre vai indicar um aluno que esteja aplicando para a bolsa, usando o imposto de renda, enfim, né, aplicando para ajuda de custo mesmo, sempre que o aluno tenha um SAT, um test score, Vai ajudar mesmo se muito. aquela faculdade não exigir, Uhum. porque ele vai precisar de toda a vantagem competitiva que ele puder, né? Ele vai precisar de todas as cartas que ele puder ter na manga para apresentar, para mostrar o seu valor, né? Assim, literalmente. Exato. Sim. Eu acho que isso entra bem nessa próxima pergunta. Temos E uma só, pergunta. desculpa, Luísa, só para falar que a gente tem muitos clientes que não necessariamente precisam de dinheiro, mas que, claro, isso é muito caro, as universidades americanas são caras hoje, então as famílias chegam para a gente, não, a gente não precisa, mas seria bom. Então, vamos aplicar para as bolsas de mérito, as bolsas que não vão olhar para quanto você ganha. Então, vamos ter chances de ganhar a bolsa mesmo quando você não precisa. Então, a gente trabalha isso com o cliente, e escutando sempre a família. Perfeito. Podemos ir para a próxima? Podemos. Temos uma pergunta de alguém que falou: Tenho 16 anos, estou no primeiro ano do ensino médio. Já devo começar a me preparar agora? Claro, claro. Por todas as razões que a gente comentou, né? Assim, principalmente assim, as notas da escola no primeiro ano do ensino médio, o aluno já está quase na metade do caminho. Já tem um ano e pouco de notas que ele já não vai mais poder influenciar, que a faculdade vai ver. E nas atividades extracurriculares também. Pensar naquele exemplo, né? Fundei e presido um clube que desenvolveu tal coisa ao longo dos anos, uma atividade top. Para o aluno ter tempo hábil de ganhar, sabe, de crescer tudo isso numa atividade extracurricular, o quanto antes ele puder começar, melhor.
As Que tem. faculdades gostam que os alunos deem continuidade às coisas e não comecem e parem. Então, as faculdades vão ver quando você começou uma coisa no último ano só porque você está aplicando para a faculdade. Então, assim, tem muitas razões por que você deve começar a se preparar agora. Não só as notas, as atividades extracurriculares, mas os testes, pesquisar as universidades que você está interessado. Então, assim, a gente. Os clientes chegam para a gente, às vezes, no nono ano, no primeiro, no segundo. Então, temos um timeline, um plano para cada um, mas quanto antes vocês começarem, melhor. Exato. Acho que uma coisa que não deu tempo de falar muito foi isso, né? De sustentar uma atividade por um tempo prolongado. Não precisa ser o caso de todas, mas ter algumas atividades que você faz há 3, 4 anos é uma coisa que pode ser um diferencial bem bacana. É, Com certeza, com nos certeza. últimos 2 anos, principalmente no último ano, não adianta ficar criando coisa nova para fazer. É pegar o que você já tem e elevar, né? Exato. Bom, acho que temos tempo para mais uma ou duas perguntas. Alguém perguntou qual que é a diferença de early action, early decision e regular decision, que acho que é isso que a pessoa queria dizer, e como que eu escolho? Então, eu vou responder essa. É, Regular decision é o prazo normal que você tem para cada faculdade para mandar a sua candidatura. Você tem que olhar no site da faculdade, na parte de deadline, e fazer um spreadsheet bonitinho, né? A gente faz isso com os nossos clientes, mas não é nada difícil, mas no site das faculdades vai estar lá qual é o prazo final para você aplicar para aquela faculdade. Esse prazo é o regular decision. Geralmente, as universidades americanas, esse prazo é 1º de janeiro, sendo que algumas faculdades têm prazo 10 de janeiro. Assim, vai no máximo até 15 de janeiro, algumas faculdades, mas cada faculdade vai ter um prazo diferente. Então, pesquisem a sua lista, tá? E o regular decision significa que a sua candidatura vai ser avaliada junto com a de todo mundo que mandou a candidatura e você vai receber a sua resposta no máximo 1º de abril. As respostas começam a sair no final de março do ano seguinte que você se candidatou, né? Vamos dizer que você mandou esse ano, vai sair abril, até 1º de abril de 2026, tá? O regular decision, até lá saiu tudo. Aí a diferença do early action e do early decision. É, o early decision e o early action também tem que olhar no site da faculdade quais oferecem essa opção e quais não oferecem. Não são todas que oferecem. Por exemplo, Stanford só oferece early action, tá? Então, o que é a diferença? O early action e o early decision, você tem que mandar antes a application. Geralmente, o deadline é 1º de Novembro. novembro para você mandar, tá? Então, você vai mandar mais cedo, só que o early decision, se você entrar, você é obrigado a ir. Porque na application em si, na candidatura, você assina um termo que se você entrar, você vai. Os seus pais têm que assinar esse termo e a escola também. Então, são 3 pessoas assinando um documento que, se você entrar, você vai. Por isso, aumenta as suas chances, porque você está se comprometendo a deixar todas as outras. E aí você recebe essa resposta do early decision, geralmente até 15 de dezembro do ano que você aplicou. Então, se você aplicou até 1º de novembro de 2025, você vai receber a sua resposta até 15 de dezembro de 2025.
Isso pode aumentar as suas chances se você for o candidato certo para aquela escola, tiver as notas certas e etc. Tá? Então, isso é o early decision. O early action também tem um prazo mais cedo, que geralmente é o mesmo do early decision, só que a diferença, você vai receber a sua resposta antes, não necessariamente em dezembro. Alguns early actions a nota sai em janeiro, fevereiro, depende da faculdade. E você não é obrigada a ir se você entrar. Então, se você é um aluno que não tem certeza que você quer ir para aquela faculdade que você aplicou o early decision, o early action, ele não é o que eles chamam de binding, ele não te obriga a ir se você entrar, tá? Então, qual a vantagem do early action? Você fica sabendo a sua resposta mais cedo, tá? É uma maneira de demonstrar interesse, mostra que você conseguiu preencher tudo, fazer tudo no tempo certo. Então, isso é uma coisa boa, mas não vai necessariamente aumentar as suas chances. E a minha dica é só apliquem para o early action quando vocês tiverem realmente um perfil bom para aquela faculdade, porque senão é melhor aplicar no regular decision, tá? Porque eles só vão Stanford só vai aceitar no early action aqueles alunos que eles iriam aceitar sem sombra de dúvida no regular decision. Então, não vai aumentar as suas chances, você vai ficar sabendo mais cedo, mas às vezes é até mais difícil entrar num early action do que num regular decision. Olha, não fiquem preocupados se parece um pouco confuso. Vocês podem É, sempre marcar uma consultoria conosco e a gente explica com muita felicidade em maiores detalhes, tá? Só para lembrar, a Letícia Monteiro, uma das nossas consultoras, deixou uma mensagem lembrando para aquele aluno que perguntou de começar a estudar no primeiro, a se preparar no primeiro ano do ensino médio, a gente faz um preparo com alunos até mais novos, tá? Então, a partir do nono ano, primeiro ano, inclusive fazemos applications para boarding school, que é uma outra conversa, mas que às vezes são alunos até mais novos, tá? Basicamente, quase nunca é cedo demais. Podem marcar de conversar com a gente. Eu vou fazer umas últimas perguntas aqui do chat antes da gente terminar, tá bom? Temos uma pergunta que é um pouquinho sobre redações, que é como é feita a redação e como que garante que não haja apoio de terceiros ou pode haver. Eu posso começar a responder se vocês quiserem um pouquinho, porque eu não sim. falei quando eu me apresentei, mas uma dos chapéus que eu visto aqui na Alma Mater é de Essay Editor. Uma coisa importante na distinção de ajuda na redação é todo mundo que envia redação tem ajuda. Todo, ou deveria ter, tá? Inclusive, uma recomendação das universidades que você mande a sua redação para professores, familiares, pessoas olharem às vezes só para ver um erro gramatical, ou às vezes para falar coisas mais profundas, tipo, você esqueceu de botar uma parte da sua história que eu acho muito importante, ou essa frase ou esse parágrafo está um pouquinho confuso, será que você não quer voltar e editar? Então, ter alguém olhando os seus essays algumas vezes é importante, e o que a gente faz é exatamente isso, é a gente ajudar a fazer a lógica dos vários essays, por onde eu começo, qual que eu faço primeiro, e como ajudar o aluno a escrever na voz dele, a história dele, da melhor forma possível. Como que a universidade vai saber que teve ou não teve ajuda de terceiros ou de um AI? AI hoje em dia, gente, as universidades, como a Gabriela falou, tem muitas formas de saber. Eu vou te falar, eu sei quando eu vejo um texto de um aluno que foi feito por AI. De tanto ver, você já tem alguns marcadores ali que você vê que você sabe que esse texto não é de AI. E uma coisa importante que a gente fala lá no nosso webinar sobre redações, nada é mais valioso do que você soar como você. E o AI não consegue fazer isso, tá? Então, eu sei que é tentador, mas eu garanto para você que é melhor um essay que tem, assim, às vezes, talvez uma frase que o AI escreveria de forma um pouquinho mais bonita, mas que está na sua voz, soa como você, e só você poderia ter escrito. É isso que é o mais importante, tá?
Ajuda de terceiros de, ai, alguém me ajudou a falar, sei lá, a ordem dos parágrafos poderia ser outra, ou tem um errinho gramatical aqui, corrige. Isso é esperado e normal, tá? Se você tem um essay escrito todo por AI, ou digamos que, sei lá, um familiar escreveu e tem várias palavras que, em geral, um Você não adolescente não diria. usaria. Você não diria. Às vezes isso vai aparecer numa entrevista, isso vai aparecer na sua nota que você tirou no TOEFL, no SAT. Então, os tipos de ajuda que tem, eu sempre falo para os alunos, é como um editor de texto de livro. Você escreve o livro, outras pessoas revisam e te ajudam a garantir que é a melhor versão do texto que você escreveu. Você pode usar o AI às vezes para fazer uma pesquisa e na sua application, né? Tem áreas que você quer pesquisar algo, ter certeza, mas mesmo assim, aí você pode usar o AI sim, mas não para escrever para você, porque vai dar para Vai dar para saber, ver. né? E também não confie no AI para perguntar coisas sobre a faculdade, tipo me fala dois professores de psicologia de Stanford. Aí vai aparecer um professor, sei lá, do PhD, que não tem nada a ver. Então, assim, faz a sua pesquisa no site da faculdade, porque às vezes as pesquisas mais específicas, né? A gente não garante que eles vão acertar, não, como a gente faz também. E brainstorm com outras pessoas também, os assuntos que vocês vão falar, isso a gente faz muito com os nossos clientes, e isso é ótimo, assim, ideias e trazer ideias, etc. Tudo isso é válido, mas o mais importante é a sua voz estar ali naquele texto, né? Para alguns é mais difícil escrever do que para outros, então isso é normal. Mas não se preocupe, você não precisa ser um escritor novelista para escrever um bom texto. Enfim, a gente adora auxiliar os alunos nessa jornada. Bom, última pergunta para a gente encerrar. Não é uma pergunta sobre os Estados Unidos, então acho que a gente responde ela de forma rápida. É uma pergunta sobre a Europa. A gente fez um webinar sobre a Europa. Pode ser um assunto que a gente volte a fazer, se for algo que seja do interesse. A pergunta é: na União Europeia, quais seriam os países de interesse para estudantes brasileiros, eventualmente com cidadania europeia? Eu posso começar respondendo um pouquinho. É, assim, a gente tem muitos alunos que aplicam para a Europa, um bom número deles tem cidadania europeia, outros não. Você pode aplicar sem ter cidadania europeia, tá? Mas tendo cidadania europeia, às vezes os custos vão ser mais amigáveis e tem a facilidade de você não precisar tirar visto, poder trabalhar, etc. Países que a gente recomenda muito. Espanha, a Espanha tem excelentes universidades como a IE em Madrid, ou a ESAD, a Holanda, surpreendentemente, tem excelentes universidades que têm muitos programas lecionados em inglês, tá? A University of Amsterdam, a University of Erasmus Rotterdam. Tem na Itália, claro, a Universidade de Bocconi, uma das universidades mais antigas do mundo, que tem excelentes programas em inglês também. Temos algumas opções na França e tem opções em outros lugares. A Universidade de Copenhague, se não me engano, ela é inteiramente gratuita para quem tem passaporte europeu. Então, tem coisas interessantes para explorar. Bélgica, né? Não sei se Bélgica Gabriela ou também. Fernanda querem acrescentar algum Eu que eu não acho que tenha assim, lembrado. além de Portugal, que é algo à parte, eu diria que os lugares que os nossos clientes mais aplicam são Holanda, Espanha, Itália, Bélgica, França. Suíça, às vezes, tem umas opções interessantes também. Suíça tem ótimas opções para relações internacionais, hotelaria. é, então é isso, a gente já fez, como a Luísa falou, um webinar de Europa, a gente vai fazer outros, e a gente vai fazer outros sobre os assuntos que a gente falou hoje também. A gente vai fazer um só de bolsa, a gente vai fazer um só de atividades extracurriculares para ajudar mais ainda. Então a gente vai fazer, vão vir outros por aí, acho que o próximo vai ser sobre Reino O Unido, Reino né? Unido, exato. Então. Sim, Watch um this ótimo space. complemento. Já já enviaremos informações sobre os próximos webinars para vocês.
Fiquem de olho no e-mail, sigam a gente no Instagram, em mídias sociais, tá? Tá ali embaixo toda a nossa informação. Tem o QR Code também, se quiser marcar uma consulta gratuita conosco para falar do seu caso específico. E a gente queria agradecer muito a vocês por passarem esse começo de final de tarde, começo de noite com a gente. E espero ver vocês na próxima. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada, Gabriela. É, Muito obrigada aos Obrigada, participantes gente. todos. muito obrigada. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Boa Até a noite. Obrigada, gente. Boa próxima. noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau.